Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. E hoje é sexta-feira. Tem uma música assim, né? Sexta-feira, terminando mais uma semana. E a gente convivendo com vocês todas as noites, levando a boa informação, as informações ruins também, as notícias ruins, mas principalmente levando até você bom humor e trabalho com qualidade. Entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, o Atualidades Pampa desta sexta-feira. Vamos conferir quais serão alguns dos assuntos de hoje? Nada melhor do que ter um vizinho rico ao lado. Nós temos. Perícia no sistema da Odebrecht descobre suposta propina ao presidente da Câmara Federal. Ações da Petrobras derruba a bolsa. Falando sobre o Rio de Janeiro, prédios desabam e deixam mortos e feridos. Grenal, domingo e provavelmente nas oitavas de final da Libertadores. O Internacional vai ter uma vida duríssima por causa desse estigma. Pote 2. Presidente Bolsonaro escolhe uma advogada como sua nova representante, como sua nova advogada, como a nova pessoa que vai defendê-lo de tantos e tantos processos. E quantos são, Marne Barcelos? Já que tu estás falando de tantos e tantos, quantos já são, Marne Barcelos? 10, 15, sei lá, ele tem muitos. Eu acho que nem ele sabe. Mas ele tem ao longo da sua carreira política, né? Não é nada. Aquela briga com Maria do Rosário, a briga com o João Willis, a briga com o Vitorino, a briga com todos. Com o Vitorino? Comigo? É, o Bolsonaro brigou contigo? Não brigou. Ainda, então. Não brigou. Ah, mas se for pra bater boca, eu tô dentro. Tá dentro? Tá bom, então. Aninha, vamos começar com o teu assunto, até porque, mais uma vez, traz o Rio de Janeiro, as manchetes de telejornais, rádio, enfim, e ainda as coisas malucas que tem no Rio de Janeiro, as construções mal feitas, um desabamento, 2 prédios desabaram hoje. Isso mesmo, Magda, a gente sabe que é sexta-feira, tá todo mundo num clima mais animado, mas a gente tem que trazer essas informações porque acabaram chocando e as pessoas, então, podem estar passando, sofrendo a mesma coisa, porque hoje pela manhã, ali pelo horário das 6 horas, 2 edifícios desabaram na cidade do Rio de Janeiro, numa área onde deveria ser uma reserva ambiental, um terreno completamente legal, mas essas construções existiam, até foi no Muzema, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Muitas pessoas entraram em pânico porque as construções caíram e tiveram, então, que os bombeiros, a Defesa Civil, entrar em ação para recuperar. São 13 pessoas que estão desaparecidas, 3 pessoas já foram consideradas mortas e 8 também estão feridas e até algumas passaram por processo cirúrgico nessa manhã, algumas em estado grave e outras já passam bem. Inclusive, muitas crianças que foram resgatadas desses locais, desses prédios, 3 crianças, assim, que graças a Deus se salvaram, né? Graças a Deus a agilidade dos bombeiros foram acionados, imediatamente estavam lá, mas quem foi também para, participar desse momento, dessa tentativa de salvar as pessoas foi o Crivella. Ele foi muito vaiado, Magda. Ele realmente, a população se reuniu e começou a criticar ele de diversas formas. Ele até teve que pedir um reforço na segurança, porque a situação do prefeito, então, da cidade do Rio de Janeiro, chegando ao local, foi um momento mais preocupante, porque até teve gente que tentou agredir o prefeito. Mas para a gente trazer o que pode atingir você e na sua casa, é que o que choca, Magda, é que as outras construções também estão de forma irregulares e estavam simplesmente para alugar, para vender, por 40 mil reais numa imobiliária, tá para vender lá. Eu acho que é importante se dizer, porque a gente parte do pressuposto que todas as pessoas sabem o que aconteceu, mas talvez nem todas as pessoas tenham acompanhado durante o dia. Eles fizeram um bairro ali, exatamente, não é um prédio assim que tu vê que é a estrutura precária, na realidade era um prédio, a gente viu fotos, né, acompanhou durante todo o dia, era um prédio normal, parecia bem construído, só a rua, né, o acesso era um pouco complicado e o pior de tudo é que essa área ela é controlada por milicianos. Então as milícias tomam esse poder, cobram aluguel, cobram segurança, cobram taxas pela luz. A gente já trouxe essa informação aqui que tem esse problema lá no Rio de Janeiro, tanto que o assassinato da Marielle está relacionado a essa investigação, porque eles tomam conta, é como se fosse uma mini prefeitura dentro desses locais completamente irregulares. E claro, as chuvas acabaram também prejudicando porque o lugar a área. Também, além de ser uma reserva, o lugar também é no pé do morro, né? Exatamente. E esses deslizamentos aconteceram durante esses dias e hoje
Hoje, então, a estrutura ruiu pela manhã, as pessoas acordaram, que estavam, né, nas proximidades, acordaram com um barulho e se desesperaram, mas ainda bem que conseguiram salvar algumas pessoas, mas os bombeiros já avisaram. Enquanto eles não encontrarem os 13 desaparecidos, a operação não termina lá no Rio de Janeiro. E provavelmente, me corrijam se eu estou equivocada, porque eu pude acompanhar durante um tempo, não pude acompanhar o tempo inteiro. Aquelas caixas d'água em cima do prédio, eu acho que aquilo desestabilizou o prédio. É o que dizem. Que são caixas d'água muito grandes. E o prédio não era bem feito, né? Claro. Dona Magda, nós temos colegas que moraram aqui da bancada, que moraram no Rio de Janeiro, e pode dar uma contribuição maior que a gente, né? Mas eu fico apavorado, a gente vendo de fora, mas a consequência dói em todos nós. Se viu detalhes, dona, que as cobranças dos milicianos agora está sendo feito por boleto, dona. Olha a organização, que bonito. Né? Trabalho profissional. Vem um boletim, dona, vem um boletim e diz assim, o senhor está pagando o mês de março, o vencimento é dia 10, o valor é tal, o valor vai... Que coisa mais organizada. Não são os milicianos, é o banco. É o banco. Que coisa mais organizada. Um boletim dos milicianos que circularam, que a gente viu hoje pelos canais. Para não cobrar duas vezes o mesmo Para não cobrar, não. Claro, e tu paga, tu fica garantido que tá pago. Não. Quer dizer, é surrealismo, pessoal. É surreal. Tem o Rio de Janeiro, por isso que eu queria manifestações antes que eu lá, porque o Rio de Janeiro me dá a impressão de que só virando do avesso e começando de novo. Pois é. Eu acho que é a melhor proposta. Eu não vejo. Quando eu vejo essas edificações, dona Magda, são obras construídas por orientação de um profissional, mas totalmente regulares em terrenos inabilitados para isso, né, não apropriados para isso, e vai ser agora que a natureza resolveu se resignar, vai ser uma sucessão de tragédias. Exatamente. Isso que eu ia dizer, a crônica da morte anunciada. Dona Magda, eu ouvi o prefeito Crivella falar hoje, aliás, ele disse algo que realmente é verdadeiro. Ele disse o seguinte, que a prefeitura já havia interditado aquilo, tinha colocado na justiça, mas a justiça não por bem segurar a desapropriação, a retirada daquelas pessoas que estavam ali morando naquele lugar. Eu vivi muitos anos no Rio de Janeiro, conheço aqueles morros e tal. É mais do que sabido que nessas tempestades, nessas chuvaradas no Rio de Janeiro, a água vai correndo, ela desce a encosta, ela desce a montanha, ela vai arrastando tudo. Por melhor que fosse o edifício, e não deve ter sido muito bom, os alicerces, etc., a água comeu por baixo, ela vai por baixo, a erosão... E com essa chuva, ela foi o apoio... Foi isso que aconteceu, é tudo irregular, tudo feito nas coxas, aquela história toda do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sofre muito, e há muitos e muitos anos, uma vez, depois eu vou falar do Brizola, que eu recebi um livro do Brizola, Parlamentares Gaúchos, ganhei de presente hoje. Ganhei de presente é muito bom. Eu recebi como presente e eu conversava muito com o governador lá no Rio de Janeiro, ele disse, mas não tem o que fazer, você vai tirar e levar para onde essas pessoas? É um problema muito sério que enfrenta o cemitério, né, Mário? Mas o que aconteceu com a resposta está sendo dada, vai levar para onde? Vamos levar para o cemitério. Olha, realmente, me dá uma sugestão e tal. Eu não ouvi a sugestão nenhuma. Temperamento dele. Alguma coisa para complementar? Magda, a polícia não consegue subir nesses morros, imagina a fiscalização. É isso que eu ia dizer. Polícia não sobe. Esses morros só sobe caveirão. Aí a pergunta que não quer calar. Até que deixa eles fazerem isso. Deixa construir, deixa eles cuidarem. Aí morre, eles vão pra frente das câmeras fazer drama. Tem que fazer uma coisa decente para as pessoas não morrerem. Tá, mas Magda, fazer o quê? Uma construção decente. Sim, mas que construção decente se não é autorizada, se não tem estrutura, se não tem solo para isso? Uma fundação de encosta, eu estava conversando com um engenheiro hoje, uma fundação de encosta exige uma metragem que torna impraticável a obra. Aquelas casas bonitas construídas nas encostas, aquelas mansões luxuosas, aquilo custa mais do dobro do preço por causa da fundação. E eles não teriam como pagar a fundação para construir na encosta. Então eles removem a estrutura, especialmente a vegetação, que dá segurança, e aí levantam. O Ruschel definiu bem, as milícias lá tomaram conta de uns anos para cá. Estão administrando. Sim, porque... Sabe qual é melhor que o poder público, infelizmente. É difícil falar. Sabe qual é a conclusão? Os boletos da gente às vezes atrasam, os milicianos não atrasam. Sabe qual é a conclusão que eles chegaram? Chegaram o seguinte, bom, quem é dono da favela aqui é os traficantes, né? Os traficantes, os caras da boca aqui. Seguinte, esses traficantes agora vão trabalhar para nós. Os milicianos, todos eles, a grande maioria, 90% tem origem na polícia. São policiais ou ex-policiais. Olha aqui, ó, vagabundo, é o seguinte. Eu não vou incomodar o teu negocinho aqui, mas tu vai trabalhar para mim.
Pior é que é. E aí o que acontece? Essa é a realidade. Aí entrou um outro divisor de águas agora, que é partido político. Esses guetos, eles são... Lembra que eu disse aqui algum tempo atrás que o pessoal era muito forte no Rio de Janeiro? Sim, muito. E essa é a mercadoria, o público-alvo do pessoal. Entendeu? A Marielle morreu por causa dessa guerra. Porque é uma guerra declarada que envolve 3 polos. Milicianos, traficantes e política. E todo mundo ganha dinheiro nesse esquema. Todo mundo ganha dinheiro nesse esquema. Então, assim, ali os milicianos dominam a coisa, os traficantes trabalham para os milicianos, Aí os partidos, por ter interesse político, ali tem voto. Sim, tem voto, muito, claro. Tem os dirigentes comunitários, aquelas coisas. Que é o pedágio, né? Para estar ali tem pedágio. Que é o pedágio. Então, assim... isso é tão dominado, é tão estruturado, e pode parecer brincadeira, mas isso que o Ruschel falou é uma demonstração de organização. Mas é claro que sim. Os caras são organizados. Não, além de serem organizados... Tá bom, tu vai pagar 150 pila de aluguel para não sei quem e vai pagar mais 50 pra gente. Nós vamos garantir tua segurança, não sei o quê. Tu vai poder botar o gato net, vai poder botar o gato de energia elétrica e você vai comprar gás só no seu Ribovaldo ali, que é o que também paga uma comissãozinha pela venda mas do eu gás. quero dizer uma coisa para vocês. Bichos, tomaram conta. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Aí tu pensa assim, o poder público vai entrar ali. Como se a polícia não sobe? Só consegue subir o caveirão com no mínimo 15, 20 homens com fuzil na mão. Porque um carrinho da polícia não sobe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que poderá ser óbvio para alguns e poderá não ser, não estou dizendo nada de novo para a maioria das pessoas. Nós temos essa situação aqui. Sim. Temos diversas situações. Está se ampliando aqui. Não está, e tomando conta de pontos, de lugares muito movimentados da cidade. Tem favelas aqui que tem dono. Não, é isso que eu estou falando. Tem dono. Tem dono. E quem está ali, senhoras e senhores, realmente é protegido. Sim, é protegido. Realmente é protegido. Porque todo mundo sabe... Protegidos de si mesmo. A suprema ironia é que eles te dão proteção de si mesmo. Não, mas... Porque eles são os eles são protegidos... É que tem as facções, né? Eles te protegem dos outros. Se os outros invadem ali... Eles vão atrás do carinha, Mas até essas facções que controlam, essas milícias que controlam esses locais, se tu não aceita pagar essa situação, o que acontece? Começam a roubar tua casa, começa a pegar fogo, começa a ser ameaçado, as crianças geralmente não podem ir para a escola, porque não, volta para tua casa. Muitos relatos falam que quem não entra no esquema, quem não participa dessa propina irregular, de fato é ameaçado e às vezes até expulso. Não, tá fora, pode até ser morto. E sai barato para eles, né? Paga que é melhor. É o famoso. Paga que é melhor. O Ruschel, qual é o valor do boleto? Chegou a ver o valor do boleto, lembra? Não. É que depende da localidade. Até isso tem. A valorização do espaço. É o IPTU. A zona mais nobre, a zona mais pobre. Com vista, sem vista. Com vista, sim. 1 ou 2 andares. Tudo isso é levado em conta. Se tu mora no 3º andar, tu paga mais caro. Todos os apartamentos mais que altos. Que absurdo, gente. Nós estamos falando... Nós estamos brincando porque é triste. Não, dona Magda, o tema é o seguinte, é uma amostragem que está... porque a gente sempre olha, a gente olha no exterior porque sabe que vai chegar no Brasil. A gente olha Rio de Janeiro porque sabe que vai chegar aqui. Vai chegar aqui. É a questão natural. Já chegou, amigo. Começa em menos intensidade, mas acabaremos tomados também. Eu tenho alguns lugares que tem, assim, tá do lado da minha casa. Aí, a Ana deu a notícia ali, ó. O prefeito questionado disse, não, nós entramos com a desapropriação da área, que é uma área da prefeitura, uma reserva ambiental, né? Aí teve um juiz lá que interrompeu a desapropriação e sentou em cima. Aqui Porto Alegre tá cheio. Tá cheio. Cheio de área invadida com um juiz, desembargador sentado em cima. É verdade. Não, e o pior de tudo, Magda, é que a gente viu em alguns apartamentos, prédios ali, 4 prédios já estão com tudo para ser demolidos, porque são construções irregulares. Que vai cair. Mas nesses prédios tinha apartamentos para vender e alugar através de uma imobiliária. Ou seja, a imobiliária também não se preocupa com nenhum tipo de documentação. A gente até entrou no site. A imobiliária, de repente, é do dono da boca. Eu acho que a imobiliária não. É do dono da boca. É da filha. A filha é dona da imobiliária. A gente ri, mas é uma tragédia. Destruíram o cartão postal do Rio de Janeiro. O cartão postal do Brasil, que era o Rio. É que hoje é sexta-feira, a gente tem que tentar rir um pouco. E nós passamos com o Exército Nacional
O orçamento a gente trouxe um ano lá e não se conseguiu mexer uma vírgula naquilo lá para ver como está incrustado na sociedade aquilo. Eu não vejo como, olha, olhando em perspectiva, realmente é assustador. E pegando esse slogan aí que eu sou você amanhã, é o que está aqui. Está chegando aqui com gravidade. Eu sou você amanhã, né? Sabe que o Danilo Gentili foi condenado? Sim. Na segunda vez agora. Ah, meu Deus! Mas para ele isso é um sucesso. O que ele foi condenado agora o quê? O deputado federal Marcelo Freixo processou ele porque ele chamou deputado de M. Opa! Farsante, outras coisas mais. Chamou o deputado de moderno. Isso, é verdade. E aí ele ajuizou uma ação na Justiça do Rio de Janeiro, foi condenado também. Então é a segunda condenação do apresentador. Essa é crime ou cível, Mari? É no cível. Essa é no cível. Aquela primeira foi... Deixa eu dizer para vocês assim que as coisas não param por aí. O Crivella hoje afastou uma repórter. Eu quero que vocês deem uma olhada na cena. É impressionante como a Rede Globo de televisão é absolutamente contra a cidade do Rio de Janeiro. É a televisão que anuncia o tempo todo os problemas do Rio, que faz drama sobre coisas corriqueiras que acontecem na nossa vida desde que eu nasci aqui. O senhor acha que o que aconteceu foi um drama corriqueiro? Não tem como. Perdão, prefeito, o senhor acha que o que aconteceu, a pior chuva em 22 anos, foi um drama corriqueiro? Prefeito, também queria fazer uma pergunta sobre o centro de operações. 10 pessoas, olha aqui, ó, mortas, a cidade do Rio de Janeiro... A cidade do Rio de Janeiro tem... Não quero falar com vocês. Dá licença, é um direito que eu tenho. Prefeito... A cidade do Rio de Janeiro, desde a minha infância... Tá, mas vamos dar uma olhadinha. O vídeo tinha que começar antes, para pegar a pergunta da repórter. Porque ele tentou responder 2 ou 3 vezes e a repórter não deixou ele responder. A repórter fez uma palestra no ouvido dele. Sim. Então o vídeo tinha que ser cortado antes, para saber por que ele reagiu daquela maneira, tá? Assim... Não, uma das razões é até porque ele já disse que a Globo acontece e a guria era do G1. E ele reagiu porque a menina... ele queria responder e a menina vai lá. Larissa Schmidt, a repórter. E ele disse o seguinte, pô, isso é corriqueiro no Rio de Janeiro. Pô, eu sei que é duro admitir. Aí ela disse, mas é corriqueiro uma chuvarada dessa e morrer tantas pessoas? Muito bem, morreram 10 pessoas, no ano passado morreram 18. No ano anterior morreram 13. Eu pesquisei hoje para ver. No ano que vem vai morrer. Deixa eu só te dizer o que a produção está me dizendo. Que esse vídeo é isso aí. Se tu tá falando de uma outra situação. Não, tem uma pergunta antes da repórter que levou ele a responder. Eu ouvi isso aí. Levou ele a responder. Ele respondeu agressivamente porque tinha uma pergunta antes que foi uma palestra. Sim. E aí quando ele tentou responder, a moça não deixou. Aí ele até virou para ela e disse o seguinte: a senhora terminou a sua pergunta? Eu posso responder agora? Porque a repórter está fazendo uma palestra. Aí ele foi responder. E aí que ele começou a dizer. A Rede Globo, papapá. Então, existe uma indisposição dele com a Rede Globo e da Rede Globo com ele. É uma briga muito feia no Rio de Janeiro. Ele quis tirar o carnaval, acabar com o carnaval do Rio de Janeiro, que isso para mim seria a maior idiotice, a maior festa do Rio de Janeiro. Sem dúvida. Ele comete atos como por exemplo, prestigiar, atender o pessoal, os religiosos, em detrimento do resto da população, na cirurgia de catarata, que eu falei aqui. Ele fez tem uma série de coisas contra ele. Tudo bem. Agora, ele dizer que é um fato corriqueiro, eu entendi o que ele quis dizer, mas a colocação foi muito... É péssimo, mas ele estava desestabilizado. Talvez ele tenha usado a palavra errada, mas todo ano, no mesmo lugar, morre gente. E as pessoas continuam... E vão morrer no ano que vem de novo, e no outro ano vão morrer, como morreram no ano passado e no ano anterior. Em São Paulo, perdi um carro em São Paulo. Então, vai continuar morrendo gente. Vamos ouvir o Mas eu só quero dar um depoimento. Eu vou falar agora de suma importância. É sobre esse assunto? Mais ou menos é sobre o Rio de Janeiro, tudo esse conjunto de coisas que tem a ver com esse assunto. Eu vou falar como um professor de história e o futuro chegou ao Brasil. O mundo abaixo do Equador vai ser dominado pelas gangues no futuro. Vou dar um exemplo. O Talibã domina o Afeganistão, o ISIS domina o Iraque, agora está um pouquinho em queda. Não vou contar a Somália, mas perto de nós, Mara Salvatrucha. É a maior gangue de facção que tem nos Estados Unidos, ela veio do El Salvador, ela domina o poder no El Salvador. E o Brasil vai ser dominado por facções num futuro próximo. Por quê? Nós temos um político terceira divisão, um administrador série B,
E essas populações carentes, não tem ninguém que olha para eles. Quem é que olha para eles? São as milícias, facções, etc. E tal. E essas populações carentes, dona Magda, são hoje mais de 70% do território nacional. Eles vão mandar. Então, o futuro já está no Brasil, só não sei qual vai ser a facção ou qual a milícia. Não tem saída. Tu não sabe qual boleto que tu vai pagar. Eu lamento, não mas eu tem tenho saída. que concordar contigo. Sabe, porque os nossos administradores são muito ruins, dona Magda. Eles são muito ruins, nossos administradores. E essas gangues ou milícias, facções, elas fazem um trabalho social dentro do mundo, que nem o Hamas fez na Palestina. Por que o Hamas tomou conta do governo e se tornou presidente da Palestina do Hamas? Porque a OLP, a Roberta pode dizer até melhor do que eu, porque ela estuda bem aquela região do planeta, não fazia o que o Hamas fez, assistência social, essa palavra. O nosso político é só de gabinete, então o futuro chegou. Eu acho que o Chicão está absolutamente desinformado. Olha só. Desinformado. As milícias usam a população como refém. Isso não interessa. Eles usam como refém. A população é escudo, é refém. Isso. Mudou. A Ana acabou de dizer aqui, olha aqui, mas para isso eles dão para eles. Eles dão coisas, eles dão a contraporta. Não dão nada, deixam morar numa favela, deixam morar numa favela de qualquer jeito. Me diz daqui 5 anos. Me dá dinheiro. Ou seja, exploram, são exploradores, são criminosos. Bairros em Porto Alegre que já dominam. Criminosos. Eu só queria dar uma contribuição, porque essa matéria que está circulando, que nós circulamos aqui, é que está na internet. Sim. Mas os jornais das demais emissoras, redes nacionais, passaram ela completa. E realmente foi uma entrevista tumultuada antes disso, mas nós não poderíamos foi ter... Tensa, né? Porque a imagem não foi disponível, foram em rede. E aí o que está circulando é exatamente o que nós estamos passando. Mas houve um tumulto antes disso. Sim, que é o que o Gustavo Vitorino acabou de relatar. Dar esse depoimento. Olha aqui, ó, o professor Fernando Sanhudo mandou um e-mail. Eu sou crítico todo mundo sabe que eu sou crítico aqui desse prefeito do Rio de Janeiro. Acho ele um prefeito ruim. Também concordo. Mas nesse caso ele tem razão. Ele não, claro, né? E ele até disse o seguinte: tão brabinhos comigo por causa do carnaval. Porque faturam 240 ou 280 milhões e não dão nem um centavo. Querem que a prefeitura pague pelos faturados. Boa noite. Ele disse isso. Vamos lá. A Globo até se manifestou durante o decorrer da tarde e ela apoiou a repórter, falou que achavam, né, lamentável o ocorrido, só que até porque o Vitorino levantou a questão, ela justificou na nota, eu não sei, mas na nota disse que ela paga 3 vezes mais o apoio da prefeitura para as escolas de samba por direitos de imagem de transmissão. Foi a justificativa, pelo menos na nota que a Rede Globo... E ela tratou em diversos momentos. A Globo deu um migué, né? A Globo deu um migué. Porque na verdade, o contrato dela não é com a prefeitura, é com a Liga Independente das Escolas de Samba. A Liesa. É a Liesa. E ela paga direto para a Liesa. Vamos acabar. A Globo não tem espaço aqui no nosso programa. Que tá caindo. Nós somos da Rede Pampa. Mas deu, acabou. Rede Pampa. Aqui é a Rede Pampa de televisão. Falando em Rede Pampa, alô, Rádio Pampa e Rádio Grenal. A cada mês mais audiência. Obrigado, gente. Quem é que tá na frente? Obrigado. Agradeço a Ana, o Barney, todos são. A Rádio Pampa se consolidou, abriu de todas as outras emissoras, a segunda emissora jornalística da região metropolitana e de resto do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado pela audiência. O dia que os números vierem de verdade, aí vocês vão ver. Porque por enquanto você sabe, né, quem pesquisa. Mas Rádio Grenal subindo de audiência, se consolida na audiência do esporte. E números que andam por aí, não acreditem não. Prefiram acompanhar quem está lá na Rádio Grenal e ver quantas mensagens entram por programa. Manda uma mensagem para a Ana no meio do programa. O seu programa é no meio dia. Vamos puxar de vaca amarela. É impressionante. Não. Dona Magda. Os outros fazem propaganda, por que eu não vou fazer propaganda das rádios? Já fez. Sim, mas eu quero que as pessoas não precisa fazer meia hora. Domina essa gritaria. É impressionante o alto nível jornalista meu, que defino a Mara Salvatrucci, que ninguém sabe a bancada que é Mara Salvatrucci, que é isso, nada. Que domina o cenário internacional da política e está chegando na América do Sul. A Colômbia não cedeu porque a Colômbia negociou com as facções. Quando o governo não negocia com esses pseudo-criminosos, para uns e são Robin Hoods para outros, tem que ver o total. O mundo não é só tua barriga, seu Vitorino. Tá bom. As pessoas existem isso aí. Tu tem que ter uma análise e não essa gritaria, sem o mínimo fundamento sua. É isso aí que tem aqui dentro. Quem está gritando aqui é você. O alto nível cai para a Série B quando vai para cá. Não, vou te pedir, tá errado o assunto. Já tu falou.
ponto, quem está gritando é ele. Eu quero deixar bem claro. Quero deixar bem claro que é uma desinformação. Ok, tudo bem. Russo também quer falar. Falamos da E acusa domínio do esporte. Por favor, Chicão, acabou o assunto. Matar tudo. Acabou, porque agora vocês estão num embate pessoal e não é essa a proposta do programa. Não é que falamos da Rede Pampa e eu quero dizer o orgulho que tive hoje de ser convidado para participar do programa Café com Futebol na nossa Rádio Grenal às 8 horas. E realmente é extraordinária, não para o WhatsApp da gente o tempo todo, as pessoas mandando, as pessoas interagindo. Eu quero agradecer ao REC, que é o condutor, é um amigo de 20 anos. E o Thiago, depois o Thiago Rocha, que é um querido, um jovem aí do jornalismo que surge. Muito obrigado pelo carinho. O Dani Dubin participou do debate, ilustre conselheiro internacional. E a gente recebeu os elogios, a gente fica muito feliz, Dona Se fosse cachorro, tava banando. Eu quero falar. Deixa eu falar. O Dr. Russo vai virar comentarista da Rádio Grenal? Não, ele não vai ser comentarista de rádio. Eu apenas quero agradecer ao vivo e a cores ao show Russo pela defesa que ele fez a meu respeito hoje na Rádio Grenal. Quando eu fui acusado injustamente pelo senhor Luiz Carlos Reck de ter transmitido a ceia de Cristo. E não foi tu mesmo? Aquele cara não era tu? Não, ele era o repórter. Ele era o repórter. Eu me tu viu a minha expressão de revolta? Eu vi, e o senhor Luiz Carlos Reck, desaforadamente... Mas o Reck é abusado. Ele é muito abusado. O Reck é muito abusado. revoltado com o senhor Reck. Eu não amo o Reck. Boa noite. Quem transmitiu foi o Armando Burdi. O Magda fez a reportagem. Isso não é o assunto, queria a Magda disse isso aí. Então eu digo pra ti, repasse. Muito chama repasse. Aqui vai e voltou. Não tem essa. Tá nervosa? Vou usar o estilo Mara Salvatrucha. Ok. Pegou, levou. Tá, Mara Salvatrucha, minha amiga. Quanto a desinformação, vou bater. Boa noite. Sou admirador do Dr. Vitorino, filósofo Marne e do antropólogo Chicão Tofani. No rádio também sempre acompanho estes fantásticos profissionais. Veio ao encontro do que a gente está falando aqui. Ao natural, tenho percebido que o Dr. Russo anda distante dos debates e brincadeiras. Acho que isso é passado. Quando o Sol escreveu isso aqui, é passado. Percebo, finalizo deixando um forte abraço a todos. À meia-noite, certamente, voltarei a vê-los. Assinado o professor Fernando Sanhudo. E eu quero aproveitar esse momento assim, mais calmo do programa e para continuar mantendo calmo, né? Obviamente. Quero chamar a atenção de vocês e quero fazer um pedido àqueles que são doadores de sangue. Tem uma menina, uma jovem de 21 anos, numa situação bem pesada no Hospital Santa Rita. E a família fez contato comigo e pediram doação de sangue para a Laura Nogueira. Vou repetir, doação de sangue no Hospital Santa Rita para Laura Nogueira. O banco de sangue do Hospital Santa Rita funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 18 horas. E sábado, se você for doador e puder passar lá agora neste sábado, eles trabalham das 7h30 até ao meio-dia. O local é Avenida Independência, número 75. Vou repetir, horário sábado, 7h30 a meio-dia, local Avenida Independência, 75. E doação de sangue para a jovem Laura Nogueira. Tu pode fazer isso amanhã, Gustavo? Eu não posso, porque eu estou no período, aquele período de 60 dias. Ah, porque tu não pode doar de novo. Se fosse plaquetas, aliás, entra em contato. Se for plaqueta, eu posso, porque a plaqueta você pode a cada 72 horas. Tá. Mas sangue tem o período de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres. Eu estou nesse período de 60 dias que da minha última doação. Então. Tudo bem, mas se plaquetas ajudar... ajudar, a gente fica vendo. Chicão Tofani, a tua manchete, hein? Minha manchete é o seguinte, Libertadores está no final, praticamente a fase de grupo, e o Internacional, que vive uma grande lua de mel com o seu time, pode terminar com uma lua de mel sem resultado nenhum quando chegar às oitavas de finais. Por quê? Internacional, hoje é o bambam do futebol gaúcho, tudo bem, Guerreiro tá na moda, papapá, tá tudo legal. Mas as oitavas de finais, ele tem uma sina chamada pote 2. Porque a Libertadores, Dona Magda, é assim. Quando você é primeiro do grupo, você vai pro pote 1. Quando você é segundo do grupo, vai pro pote 2. E esse ano o pote 2 é melhor que o pote 1. E o Internacional, eu cheguei, me classifiquei. Mas é uma classificação de pirro. É aquela vitória que não sobrou nenhum soldado. Ele vai pro pote 1. E sabe quem tá no pote 2, Dona Magda? Tá River Plate, que é o bambam de tudo aí.
Boca Juniors, outro Bambam, Palmeiras, talvez, ou São Lourenço, 2 adversários terríveis. O Flamengo, que é o melhor time brasileiro, vai cair no pote 2. Então, e o Grêmio? Podemos ter Grenal nas oitavas de finais. Aí o Internacional se despede da Libertadores com todas as honras, porque o Grêmio tem mais espírito copeiro, vai se classificar, provavelmente, porque os resultados da semana, até o Ruxo comentou, ajudaram o Grêmio. Vai ter um Libertad de seguidores na última. Não é ressentimento, é uma análise jornalística, imparcial. Total. E o Grêmio vai pegar o Internacional e o Internacional vai fazer o que ele fez na festa do jantar lá. Vibrou quando o Grêmio perdeu para a Católica. Aí nós vamos largar foguete aqui com o Internacional. Hasta la vista, Colorado. Eu acho engraçado. Olha aqui, ó, a dona Ana de Capão... Só acho engraçado. Nossa, dona Ana aqui, não. A dona Ana de Capão mandou um WhatsApp, provavelmente bem mais cedo, né? Mas só agora que eu tô lendo, porque ela diz pra Ana que as imobiliárias que têm anúncios de venda, de opção das milícias, foi a que a gente até brincou agora há pouco, eu digo, deve ser da filha do chefão. E manda beijos e abraços para o Vitorino, para a Roberta e para a Magda. Ai, que amor, tá? obrigada. A Ana de Capão. Obrigado, Ana. Obrigado pelo carinho. Marne Barcelos. Ah, bom. Eu recebi hoje a visita de um querido e antigo amigo, velho mesmo, né? Como eu. Tu não é velho, Mário. Tu não é um pouco usado. É, um pouquinho bastante Quer dizer, usado. não sei, né? Tu foi mais usado do que tu é velho, né? É, se a gente fosse pegar, presta atenção, se a gente fosse te dar uma idade baseada no teu uso, quantos anos tu teria? 119, dona Ana. É o que eu achei. O Billy Wilder disse o seguinte: eu quero morrer com 104 anos de idade, assassinado por um jovem marido. Ai, que maravilha, traído. Traído por mim com a sua jovem mulher com 104 anos de idade. Mas não respondeste. Quantos anos tu teria a julgar pelo teu uso? Que desdobre. 96. 90? O cara é craque. Marne, lembrei de você esses dias. Você hoje é um Fusca. Não se olha mais o ano de fabricação, só estado de conservação. Ai, que maravilha, bem isso. Eu quero agradecer ao meu querido Valdeci Guimarães. Trabalhou na casa aqui conosco, na Rádio Caiçara, durante muitos anos. Aliás, a Caiçara muito bem também de audiência, os Zambiás e toda essa Caiçara, onde a música não para. É verdade. E aí o Valdeci Guimarães, meu querido amigo, trabalhamos juntos na Rádio Globo do Rio de Janeiro. E ele me trouxe parlamentares gaúchos. Eu tenho alguns dos parlamentares gaúchos, essa série que é editada aqui em Porto Alegre, com o perfil do meu querido amigo Leonel de Moura Brizola. E tem uma foto aqui, o Brizola, a dona Neuza e a Neuzinha, né? Com a neta. Aqui, todo mundo aqui? Todo mundo aí. Uma beleza ver o Brizola, né? E a gente fica pensando nessas personalidades. O último grande político brasileiro, esse era um grande político brasileiro. E bonitão que ele era jovem, né? Ele foi boa pinta até o final dos seus dias, né? Já mais maduro, cabelo branco, enfim, mas ele sempre foi charmoso. Né? E sem vergonha que ele era, né, Mário? Namorador. Quem que era? Ele era namorador. Mas ele não estava sobre o manto do matrimônio, não. Mas olha, como se for adiantasse alguma coisa. Qualquer coisa que pra mim adianta, dona Maria. Fica quieto, não mente. Governador, o senhor acha, o que o senhor acha disso? Olha, não te metes no que tu não entendes. Tu não entendes disso aí. Mas, governador, o senhor me pediu para falar, mas não fale. Aí daqui a pouco, tu tá chateada comigo e tal. E aí um dia eu fiz um comentário lá na Rádio Tupi contra os bandidos e tal. Tu não achas que tu tá te arriscando muito, tchê? Eu acho, mas o senhor se arrisca mais do que eu. Aí ele mudou de assunto, porque quando eu interessava, ele era seletivo na... Olha aqui ele, o Pedro Simão. Isso, Pedro Simão. Olha aqui, figura, aqui nessa foto. Infelizmente afastado da política, né? Isso é um livro fantástico, é um livro fantástico. É uma obra de arte, se guardar. E é o livro editado pela própria Assembleia Legislativa, né? Eu tenho duas obras, tenho do Getúlio. Num determinado momento político, ele e Pedro Simão se afastaram. Foi uma perda para o país, porque eles eram grandes articuladores. Mas duas águias. Dois bicudos não se deixam. Exatamente, foi uma pena para nós. Leonel de Moura Brito. Marne, o Guilherme está dizendo aqui que o REC errou feio. Você não participou da Ceia de Cristo, não. Contagem dos bichos da Arca de Noé. Você recebeu. Fiscal. O Marne fazia contagem dos bichos da Arca de Noé. Não, mas eu já sabia que eles soldaram para ti. Já estou acostumado com isso, né, Marne Barcelos? Roberta.
Magda, as ações da Petrobras hoje caíram fortemente, derrubaram a Bolsa de Valores e isso não tem uma interferência só para quem é acionista, para quem tem as ações da Petrobras. Isso afeta todo o nosso país. Por quê? Porque a Petrobras é uma das joias da coroa, é uma das principais empresas do nosso país e nós precisamos de investimentos. Além do que, ela tem como meta esse ano fazer algumas privatizações, principalmente na área de distribuição e também na área de refino. E isso vai afetar os preços. Na medida em que afeta os preços, isso quer dizer, na prática, que vai diminuir a quantidade de dinheiro que precisa entrar nos cofres públicos para pagar as inúmeras contas que o Brasil tem em aberto. Então, o que aconteceu? Os investidores, eles reagiram muito mal depois que a empresa, pressionado pelo presidente Bolsonaro, desistiu de aumentar os preços do diesel em suas refinarias. As ações ordinárias da Petrobras caíram, então, 8,54% e foram negociadas abaixo de R$30. Já as ações preferenciais recuaram 7,75%, perto de R$25 por ação, e também os papéis da Petrobras, ainda que eles estejam assim sofrendo essas quedas, é importante chamar atenção que até o momento aumentaram 15%. Então, para quem investe em bolsa, a Petrobras ainda é um bom investimento. Mas não é disso que eu acho que é importante trazer. Eu acho que o importante é trazer a consciência de o que está acontecendo, afinal, no preço do combustível, que é tão caro no nosso país. Como é que é feito? Por que varia o preço? A flutuação do preço do barril mais a cotação do dólar é o que define a cotação do combustível. Só que o preço final não é só isso. O preço final é muito imposto. Para os senhores terem uma ideia, quase 30% do preço do combustível vendido nas bombas é de ICMS, que é um imposto estadual. 15% é PIS, PASEP, COFINS. No final das contas, um cálculo alto, a gente chega ao percentual de 42% de impostos. Então, o valor que a gente paga na bomba, no posto de gasolina, 42% é de imposto. Isso precisa mudar. O que está gerando uma instabilidade geral e que está sendo muito repercutido, inclusive externamente? É a questão do compromisso do governo Bolsonaro em não ter uma política intervencionista. Ou seja, não é quando aumenta-se, quando o preço tá bom, a gente não intervém. Se o preço está ruim, então nós, governo, vamos intervir. Porque a gente precisa de uma economia de livre mercado. E faz parte essas oscilações. Então, hoje realmente foi um dia de muita oscilação na Bolsa. Ela fechou quase em queda de 2%, aos 92.875 pontos. Veja a diferença dos quase 100 mil pontos que eu já anunciei aqui nessa bancada. O dólar fechou em alta, o que também é ruim, ficou em 13,88, e as ações dos bancos estatais, como o Banco do Brasil, também caiu fortemente, 3%, bancos privados também caiu 1%. E para fechar, é importante dizer que a Petrobras perdeu hoje 32,4 bilhões de reais em valor de mercado. A empresa na véspera valia 393.089 bilhões e terminou hoje, sexta-feira, aos 361.049 bilhões de reais. Então, isso tem um impacto muito forte. É sexta-feira. Segunda-feira vamos ver a expectativa. Para finalizar, eu acho importante trazer o seguinte: o maior crédito, o maior ativo, tá, que a economia brasileira precisa oferecer para trazer investimentos é a confiança. No momento que o governo intervir, a confiança vai ficar instável. Ruxo, eu quero linkar com a notícia. Lembram que há umas 2 semanas atrás, a gente primeiro foi atrás da política, né? Nós não sabíamos que era a política. Aí descobrimos que esta variação toda era exatamente porque não havia mudado a política. Nós, no início, fomos talvez induzidos, até porque como é redução, a gente fica feliz, né? A gente achando que a redução fosse alguma mudança do sistema ou da aferição, mas, na verdade, era uma queda que estava ocorrendo no mercado internacional. E também, na semana passada, aí sim eu trouxe a notícia de que o óleo diesel seria tirado desta política.
que seria? A gasolina continuaria operando nesse sistema, mas o óleo diesel seria tirado. Por quê? Porque os caminhoneiros começavam a sinalizar, Mari, uma nova greve. Foi. E o que ocorreu? Quando isso se operacionalizou, ou seja, temendo ou não a greve dos caminhoneiros, o mercado, como disse bem a Roberta, entendeu como uma fragilidade e uma própria contradição do ministro, que é totalmente liberal. Foi esse o choque que nós estamos vivendo. Queres me interromper? Não, só quero defender uma questão. O ministro da Economia, o nosso Paulo Guedes, ele foi categórico hoje, quando entrevistado, dizendo: eu não faria essa intervenção, não sei se isso vai impactar. Quem fez a intervenção foi o presidente Bolsonaro, de próprio punho, ligou para o presidente Castelo Branco da Petrobras pedindo... Roberta, tu está reforçando, que nós estamos falando de política de governo agora. Se é eu ou se é tu... Não, mas faz diferença, porque o presidente se manifestar é muito mais forte, Ruxo. Ele não tem... Mais, mas eu estou confuso, eu estou dizendo, agrava mais. Eu estou dizendo por que deu esse movimento, essa repercussão tão forte. Porque a política seria de não intervenção. Isso. E, na verdade, diante de uma suposta, uma de ameaça que começou a correr muito forte dos caminhoneiros, o governo teria transigido. E esta foi a leitura. Agora, se veio do Guedes ou veio do presidente, aí realmente tu deve ter mais detalhes. Mas a questão é o seguinte, no momento que o Bolsonaro se posiciona dessa forma, ainda que quando ele foi questionado, ele disse o seguinte, ele afirmou que não defende práticas intervencionistas nos preços da estatal, mas pediu uma justificativa baseada em números, alegando que o aumento era superior à inflação projetada. Ele, de outra forma, disse o seguinte, olha, eu não sou economista, eu não estou entendendo por que o preço do diesel está aumentando. Eu vou pegar o telefone para o presidente dessa estatal e vou querer saber. Só que, na realidade, ele não está entendendo a repercussão que isso causa. Isso é muito mais profundo do que propriamente ele, então, que fizesse essa pergunta em off e não assim abertamente para criar toda esta instabilidade. Vamos ver o que vai nos esperar. E acho delicada a situação. Eu já me perdi no que vocês estão falando. Bolsonaro. Eu já não sei mais o que vocês estão falando. Eu também. Eu acho delicado, Magda, o Bolsonaro se colocar à mercê, de certa forma, dos caminhoneiros. Ah, bom, esse é o chave da questão. Essa é a chave. É disso que nós estamos falando. Não, mas é só porque chegou uma hora que eu me perdi. Não haveria, como era livre comércio, não haveria intervenção e diante de uma simples ameaça, o governo teria capitulado. Isso é que provocou esse abalo no mercado. Esse é o âmbito da questão. A fraqueza. Resumo total da ópera. Foi lido assim, Marlene. Pode. Então, bem grave. Resumo da ópera, em drops, que é a minha linguagem, estilo Tribeca, Manhattan, Soho, que é bem que faz assim. Já foi no restaurante Tribeca? Não, Tribeca Grill só passei na frente, é muito caro em Nova York. Sabe de quem é? Porque sabe quem é o dono, né? Eu não sei, aí é o CPF da Nova York. Se eu fosse o Bolsonaro, achei legal o que o Ruxa e a Roberta falaram, se eu fosse o Bolsonaro, eu dava uma de populista, eu fazia o seguinte, diesel para caminhoneiro subsidiado pelo governo. Ponto final. Porque ali está a mola da economia brasileira. É verdade. Tem que fazer isso aí. O resto excelente ideia. Tu não gostou, minha querida? Eu quero te dizer que hoje tu tá iluminado. Iluminado, brilhante, né? Tô usando meu 180 aqui, matando o Vitorino 182. com o 60 dele. Segura do outro lado ali, ó. Posso dar uma informação Olha aqui, ó. Só um pouquinho, ó. Olha que coisa mais linda essa camisa. 2 Chicão Tofani é muito com um programa só da... Tá lindo mesmo. É muito fashion. E o bacana é que os nossos amigos Ruxo e Vitorino, que a gente discute aqui, vão tocar na minha festa. E vão me homenagear, eu vou homenagear eles. Dá informação para os dois gênios aqui. O diesel já é subsidiado. Mas então pra que todo esse papinho, então? Ele só disse isso, pronto, acabou. Eu só disse isso, ponto final. Já é Dona Magda não quer mais então tá. papo. Eu só falei isso, tudo bem. Dona Magda não quer mais papo. O diesel é subsidiado. Pois é, não, eu entendi agora. Eu não sabia. Deixar bem claro que o diesel é subsidiado. Tá, parou, vou te dar uma... Vou te telefonar, ó. Tem até uma informação. Ó, Vitorino, eu vou te telefonar. Magda hoje. Tem até uma informação. Ó. Tempo. Ressuscitei. E tem história esse sininho aí, né? Esse sininho é de Nashville. E foi trazido pela nossa diretora, muito gentil, que vai muito aos United States of America. E trouxe esse presentinho pra mim já faz algum tempo. Acho que quando a gente começou o programa. Mas chegou uma hora que nem eu aguentava mais o toque dessa sineta. Aí hoje eu resolvi ressuscitar. Páscoa não tem ressurreição? Eu ressuscitei o meu sininho.
Fala, meu amor. Não, eu quero falar do Bolsonaro e a troca do advogado. O presidente... Mas qual é a graça? A pessoa só está dizendo que quer falar. É um riso coletivo, dona Wagner. Ele contratou a doutora Karina Cufa. Como? Karina Cufa. Cufa. Isso. E o que ela faz? Não, ela trabalhava junto com o Bebiano. Mas Aí, Bebiano é aquele que ele defenestrou. É aquele que foi defenestrado. Cancelou todas as autorizações, todas as procurações, transferindo todas as 17 ações, a senhora queria saber, mas ações na justiça eleitoral. Não é outro tipo de justiça, é justiça eleitoral, né? Ele não escondeu a insatisfação com o Bebiano. Interessante, eles eram tão amigos, o que será que provocou essa ruptura da amizade? Porque o importante... O Bebiano e ele? Se você tem uma amizade com uma pessoa, mas tem um respeito profissional, você continua profissionalmente trabalhando com essa pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem um moço bem bonito ligando aqui pra nós. Eu não posso atender, moço bonito. Desculpa, nosso telefone não atende. Nada a ver. Bom. Viviane mexeu no dia do partido e o Bolsonaro, ó. O Bolsonaro não pode... O Bolsonaro pode ter todos os defeitos do mundo. Até que provem o contrário, ele é absolutamente... correto, corretíssimo. Tem um amigo meu que quer ficar contigo. O que ele vai fazer? Não começa. A propósito do Bolsonaro... Diz pra ele entrar na fila que tá lá em Santa Maria. Eu já disse isso. Eu quero puxar o assunto do Bolsonaro quando ele disse que não foi o exército que matou o músico. Né? Tu que tem... Um de vocês que tem essa... Eu e o Rucho, nós estávamos comentando hoje mais cedo, porque a manchete foi essa, o exército... Sim, eu quando li aquilo, digo assim, agora ele enlouqueceu total. Infelizmente é o famoso caça-clique, porque foi uma declaração forte, mas tirada do contexto ela soa um pouco estranho, porque ele responsabilizou de fato aqueles indivíduos que estavam na operação, que deu completamente errado, porque eles não pararam o motorista, não questionaram se era ou se não era a pessoa, e nem houve identificação prévia, simplesmente acharam que o carro era parecido, parece que nem a placa foi conferido se era ou não a mesma, e simplesmente atiraram 80 vezes, foram 80 tiros no carro de um músico, um pai de família. Isso causou uma mobilização nacional, porque a sua mulher, que depois chegou à cena do crime, perguntava por quê, o que aconteceu, eu perdi o meu melhor amigo, todos, eu falo assim, machucou tanto os nossos corações de uma mãe, né, uma mulher que perdeu o seu marido numa situação tão violenta e tão absurda, e o Bolsonaro estava sendo questionado por que ele não se manifestava, tanto que ele foi questionado por que se manifestou a respeito do caso do humorista, né, do Gentili, e não se manifestou sobre as chuvas no Rio e também sobre esse caso dos 80 tiros. Então ele veio a público falar sobre o assunto, ele disse que a situação vai ser investigada, mas a colocação dele foi que o exército, a instituição, não matou o músico, mas de fato aquelas pessoas que estavam despreparadas para a ação que acabaram matando esse homem. Ele fez uma figura, mas muito confusa, né, gente? Mas eu também fui olhar... É uma metáfora, ele foi uma coisa metafórica, mas não pode. Ele falou tudo tão simples quando ele floreia o discurso de estranho. Querido, feijão com arroz, arroz com feijão, arroz com feijão. Mas sem casamento. Sem casamento. Magda, eu fui e quero linkar já com por favor, notícia, embora não seja a minha manchete, André. Eu tô com uma riqueza de notícias. Eu já percebi. Aqui, sabe, viu que eu tô... O senhor tá muito bem nessa sexta-feira. Muito obrigado. O senhor quer que eu lhe ajude em alguma coisa? Não me ajuda em nada. O Chicão sempre me ajuda. O senhor trouxe banana hoje? Ele trouxe a maçã, hoje eu inverti, ao invés de comer a fruta da tentação. A maçã e depois a banana. O senhor já encontrou sua Eva? Não, estou à procura. Ele quer uma Eva de roupa. Mas, dona, volto ao tema, dona. Volta ao programa. Eu quero linkar primeiro porque nós temos a notícia dos 10 que foram presos. Eles tentaram um habeas corpus com a primeira auditoria militar, chama-se. O equivalente a um juiz de primeira instância, né? E a juíza não deu a liminar, não deu o habeas corpus. Então entrou agora para a segunda instância do tribunal militar, pedindo exatamente o habeas corpus. Não há ainda, não se tem ciência do que eles pediram, do que eles alegam, e ainda não foi examinado esse habeas corpus, que, volto a dizer, é por um tribunal militar e não um tribunal comum. O Bolsonaro, instado a se manifestar, ele pediu que fosse investigado com rapidez. Ele queria que fosse uma pronta recuperação. Já o Witzel entrou um pouco no mérito. Ele disse, foi erro grosseiro,
foi erro grosseiro. E esta frase que me assustou, né? A gente se preocupa, mas na verdade o teor, a Ana foi muito feliz. Ele quis dizer exatamente esta condição, que não se pode responsabilizar o Exército, que é uma história, né? Que faz a instituição, uma instituição com 10 pessoas forte, que erraram, estão submetidos à lei militar e responderão por ela, como a gente está trazendo no processo. Então, acho que nesse projeto a coisa está andando bem. Vamos aguardar agora se o Tribunal Militar concederá ou não a liminar e os fundamentos dessa decisão. Magda, eu gostaria só de trazer uma contribuição de um telespectador a respeito do que nós estávamos há pouco tratando. Sobre a questão do preço do diesel, uma das críticas severas que fizeram ao Temer foi o fato dele não ter recebido informações antecipadas sobre a greve e não ter agido previamente. Agora, o presidente Bolsonaro faz exatamente isso, porém, é os mesmos jornalistas, segundo esse nosso telespectador, dizendo que o criticam, né? Então, acho que é mais um elemento... acho que é mais um elemento, né, Ruschel, para a nossa discussão, que pode ser que talvez seja esse a atitude, a intenção do Bolsonaro é evitar um posicionamento Roberto, eu entendo a ideia de, às vezes, politizar todos os assuntos, mas nós estamos falando de um assunto econômico que me parece que afrontou a própria política do governo. E o mercado, que a gente às vezes não entende a sua reação, que reagiu assim, porque não houve manifestação prévia da imprensa sobre isso. Só um pouquinho. O mercado depende hoje em dia da política. Tanto que se não fizer as reformas, se o Congresso não se mexer e não fizer as reformas, não adianta a gente ter uma carteira de investidores estrangeiros querendo colocar bilhões aqui para gerar empregos se os políticos não se mexerem. É por isso que a gente vibra tanto quando os políticos se sensibilizam com as necessidades dos empresários. Infelizmente. Doutora Roberta... Isso é um reflexo do presidencialismo. O parlamentarismo é o contrário. Doutora Roberta, o governo corre paralelo com o mercado. Eu vou dizer uma coisa para a senhora, doutora Roberta. Eu tenho um pensamento muito convergente com o seu, mas nessa eu vou ficar contra a senhora. Não faz isso com a Roberta. Hoje não combinaram direito. Eu acho que o governo não pode se ajoelhar para o mercado. Não pode, né? Se eu vou concordar com o Ruschel, o governo tem que ter espinha dorsal. Porque sabe o que acontece? O mercado quer o quê? Quer dividendos no final de ano. Quer dinheiro, dividendo. E eu acho que uma empresa estatal que rege uma matriz energética como a Petrobras não pode se sujeitar aos interesses do mercado. As ações da Petrobras caíram por conta da corrupção. Se você acabar com a corrupção na Petrobras, naturalmente ela se torna outra vez blue chips. Agora, se o governo ficar se ajoelhando, o mercado quer não sei o quê, o mercado quer não sei o quê, o mercado quer... Não dá. A gente tem o mercado balizando os rumos da economia, mas não dá para se ajoelhar no mercado. Quer ver uma coisa? Você sabia que o preço da gasolina é esse absurdo? Exatamente porque os estados quebrados metem o pé cada vez mais fundo no acelerador do ICMS. Sim. O Rio Grande do Sul é 30 ou 32%. 32 aqui e 30 na média nacional. 30%. Você compra a gasolina a R$2 da distribuidora, isso. Para sair da distribuidora já sai a R$2,60. Pô! Sabe, aí você pega a cadeia, distribuidora, o posto, o lucro do posto, aí compensação de ICMS, o custo a margem de lucro. O transporte é caro por ser inflamável. Por ser a cadeia, seguro, é caríssimo. Então, assim, não dá para se ajoelhar no mercado. Eu acho que o que o Bolsonaro fez foi o seguinte, para aí. Acabou a corrupção na Petrobras, não acabou? Pelo menos essa era a proposta. Então, por que a gasolina está subindo de preço desse jeito? Pô, se estavam roubando e a gasolina estava R$3,50, R$4, por que agora que não estão roubando ela foi para 5? Tu me concede uma parte? Me dou réplica. Eu acho importante trazer o seguinte, Gustavo. Na realidade, o que acontece? No meu ponto de vista, a Petrobras quebrou por corrupção, mas também por uma interferência muito grande da ex-presidente Dilma nos preços dos combustíveis. Quando eu falo que é importante os políticos escutar o mercado, é por uma razão muito simples, e eu vou dar um exemplo. Um exemplo bem singelo. Se eu tenho uma empresa e eu estou fechando e estou demitindo, se a Bolsa de Valores está lá crescendo, as ações estão boas, tem um chinês, tem um alemão, tem um italiano que quer comprar,
a minha empresa, ele vem e diz assim, eu vou investir nesse país. Muito bem. É nesse sentido. Vamos cambiar o tema. Marne Barcelos. Bom, 100 dias do Bolsonaro. A informação importante é que o Bolsonaro surpreendeu a própria Polícia Federal atendendo um pedido do ministro Sérgio Moro, né? Eu gosto de dizer o ministro Sérgio Moro, né? É, bacana. E como ele é pequenininho, né, Marne? O senhor tem alguma coisa contra os baixinhos? Ele é baixinho, é da minha turma. É da minha turma. Eu sou baixinho. Eu não sei, mas ele tu olha pra ele, ele é do meu tamanho. Eu pensei que ele era um cara... Não, ele é bem baixinho. Ele dá essa impressão, ele tá sempre, né? Um cara alto, ele é bem tem uma baixinho. postura. 1,87 m. Ele é bem baixinho. Playboy de minimundo e Gramado. O Bolsonaro já assinou a imediata contratação de 1.000 policiais federais, concursados, evidentemente, em 2017, mandou para o ministro Paulo Guedes, que vai determinar que quem sabe do dinheiro é o Paulo Guedes. Exatamente. Então está na mão, jogou a batata quente na mão do Paulo Guedes. Mas é para isso que o Paulo Guedes serve. Eu acho muito importante, né? Acho muito importante agregar mais 1.000 policiais à Polícia Federal. Eu sempre digo na Rádio Pampa e digo aqui também que a instituição Polícia Federal hoje é a instituição mais consagrada, mais prestigiada nesse país. Verdade, não se tem sobre ela nenhuma mácula, né? São todos meninos, são todos jovens, delegados, agentes, etc. Todos com formação no direito. Porque tem que ter formação em direito. Não, tem que ter, é obrigado. É obrigado a ter formação no direito, comprometidos com a causa e querendo mudar o Brasil. Então, nós temos que apoiar a juventude que teve essa oportunidade de fazer o seu curso superior, de ter educação, ao contrário do que diz o senhor Olavo de Carvalho, que diz que diploma não serve para nada, etc. A pessoa tem que estudar, sim, para chegar e galgar os postos. Mas a Polícia Federal está de parabéns, o Bolsonaro está de parabéns e o ministro Sérgio Moro. Mais 1.000 policiais federais. Essa área de fronteira... Quando o Brasil vai ter agentes para toda a área de fronteira? Nunca, porque nós temos uma fronteira enorme de milhares e milhares de quilômetros. Mas, pelo menos, muitos bandidos vão tremer nas suas bases com a contratação desses novos jovens policiais. Parabéns, presidente Bolsonaro. Falando em parabéns, a dona Roselaine de Alvorada, que disse que essa mensagem dela não vai ser lida, então eu não estou lendo, a senhora está delirando. Parabéns, Roberta. Concordo plenamente com você. O presidente precisa ter atitude. Foi ótimo ele ligar sobre o combustível, não entendi. E o Russo sempre com esse mimimi dele. Mas adoro o programa. Sou Roselaine de Alvorada, mas como sempre, não vais ler, né? Não, porque não uso isso. Vocês devem ter algum problema em eu defender as opiniões e atitudes da Roberta. Gosto de pessoas que tomam posições concretas. Sou contadora e, como tal, admiro essa menina Roberta como advogada. Acho, inclusive, que poderíamos ter um belo escritório juntas, nas duas áreas. Como me identifico as opiniões dela, às vezes parece que eu pedi para ela falar. É a tua alma gêmea, Roberta. A dona Roselaine de Alvorada. Muito obrigada pelo carinho. Alguém avisou a dona Roselaine que eu tô com a baixa estima elevada? A baixa estima elevada é uma maravilha. Eu tô com a baixa estima elevada e ela me dá um pau, dona Azar, deixa. Posso dar minha manchete, já que eu me comportei hoje? Hoje é sexta-feira, estou comportado. Tens que fazê-lo. Você já viu que eu sou Mas vai logo, que eu já dizia isso, já passo para outro. Mas eu começo dando um abraço pro seu Apolo e pra dona Mariana, que é a sua mãe, que me ouviu na rádio e me acompanhou agora no Atualidades. Ela gosta de sofrer. Seu Apolo e a dona Mariana. Ela gosta de sofrer. Um abraço. A minha manchete, ela não seria engraçada se ela não fosse tragicômica. Porque a polícia, mais uma vez, Maria, que nós estamos elogiando tanto, que fez uma perícia e conseguiu... os computadores tentaram apagar, né? Mas os computadores foram apreendidos e uma perícia conseguiu agora desvendar uma propina nada mais, nada menos, Ana Maria, para o presidente da Câmara Federal e do seu pai. Isso mas valor baixo. Prato cheio, né? Valor baixo. Isso é um prato cheio. 1,4 milhões só. Micharia, é melhor. É troco. Tu tem alguma notícia? Não, do amigo do meu pai? Essa é a informação mais valiosa. Amiga do... Essa é mais valiosa. A minha não é mais valiosa, o Mário me derrubou. Eu volto segunda-feira. Amigo do... Eu volto segunda-feira, dona Mário. O Mário disse que ia ser mais valioso. Vamos deixá-lo... Vou terminar a minha, então, depois o Mário... Conclui, por favor, depois, se eles quiserem, eles podem falar. Então, foram nos computadores da Odebrecht e conseguiram desvendar esta perícia, onde eles têm por codinome
seu Rodrigo Maia é Inca, seria, né? Deixa eu colocar na condicional, porque ainda é inquérito. Ele não era Botafogo? Ser Inca e Botafogo, são dois, ele tem dois, ele tinha opções. E o seu pai... Depende do banco. Depende do banco, depende da quantia. Depende do boleto. Não, é o povo Maia e o povo Inca. Isso. Essa é a relação. E o pai... E no meio de tudo isso, os idiotas que somos nós. Vamos lá. E o pai é o déspota. O pai é o déspota. Então, essa foi a linguagem. O inquérito existe desde 2017 por corrupção e lavagem de dinheiro, né? Que se investiga os dois, mas não se tinha esta prova técnica. Então, o que fez agora? Pediram a prorrogação, o ministro é o Fachin, porque está no STF, porque eles têm foro privilegiado, é evidente. Então, se me pediu então ao ministro Fachin para que ele prorrogue este inquérito para que se possa dimensionar e apurar a extensão disso, de uma propina para duas pessoas tão importantes. O pai dele era ex-prefeito do Rio de Janeiro, tem as datas e tem ali. Então, se aguarda a manifestação do ministro Fachin para que se possa, então. Foram 11 discos rígidos e 2 pendrives que conseguiram, então, aferir isso aí e esta contabilidade, onde consta, então, nosso presidente da Câmara, que vai defender o nosso futuro agora, e o seu pai. É verdade, isso é uma pior disse desde o início que esse Rodrigo Maia... Vitorino, está na mão da doutora Raquel Doge, da PGR, justamente essa denúncia do amigo do amigo. Porque o pai era amigo do Emílio Odebrecht, amigo do Lula, é uma confusão envolvendo o nome do ministro. Ou seja, ele é amigo de gente triboa. Olha, bem escolhido. Olha aqui, ó. Receber boladíssimo. Presta atenção numa coisa, Gustavo Vitorino, vem ao encontro de muitas vezes que tu comenta aqui. Médico suspeito de estuprar mais de 100 mulheres é solto novamente. Isto é em Belo Horizonte. O médico Fábio Lima Duarte, de 36 anos, o que é uma pessoa de 36 anos, suspeito de ter violado sexualmente 105 mulheres, incluindo crianças e adolescentes, foi solto no último dia 13, fim do presídio, local em que estava desde fevereiro deste ano. De acordo com a Secretaria de Estado, um clínico geral foi liberado mediante apresentação de alvará e tal, barará. Ele é suspeito de filmar pacientes, tá? Filmar pacientes quando realizava ultrassonografia, endovaginais e de manter relações sexuais com adolescentes. Em vídeos encontrados em computador do médico, havia cenas de uma possível prática de tortura com uma mulher. No ano passado, Fábio foi preso em outubro e solto 2 meses depois. E segue, é nojenta a notícia. É nojenta porque soltaram. O que está acoplado a essa notícia é que são dezenas e dezenas de filmagens. Dezenas, não, é a unidade... Não, dessa vez tem prova. Passa de 100, exatamente. Eu não sei que precisaria haver mais. Eu não sei que precisaria haver mais, Donaldo. Não sei. Não consegui uma explicação jurídica para essa Não, o fundamento jurídico eu já sei. Não conheço a decisão, mas já vou dizer qual é aqui. Por não oferecer risco à sociedade, ter emprego fixo e posição social reconhecida, fica liberado, então, para responder o processo de liberdade. Esse é o fundamento que eles usam para soltar esse... verdade. Num tribunal de facção Melissa, ele ia ser executado. Mas a Mara Salvatrucha proíbe isso aí, não é o Salvatrucha? Primeiro eles iam abusar dele. Exatamente. Primeiro, porque tem que abusar dele. Isso é o fim da picada. O cara que faz isso, a primeira coisa que tem que fazer é abusar dele também, para ele ver como é bom para nós o negócio. Da Mara? Não é isso que nós estamos falando. Ana, me diz. Ainda, infelizmente, falando sobre esse tema, que um fato que chocou as redes sociais também, todas as pessoas que tiveram a ciência sobre o que aconteceu, foi uma lutadora de MMA, que ela estava numa praia do Rio de Janeiro e ela estava fazendo um ensaio fotográfico para divulgar uma marca de roupas. Justamente ela tinha um contrato e ela estava com a sua fotógrafa e nas proximidades elas repararam que havia um homem na praia se masturbando, enquanto a mulher estava tirando as fotos, fazendo um trabalho que ela foi contratada para fazer, ela é lutadora profissional, e ela ainda chegou e abordou o homem: que absurdo, que é isso que tu está fazendo? E ele falou: vem cá, meu amor, vem cá que eu te mostro mais. No que ele falou isso, a lutadora simplesmente foi para cima dele, tentou segurar o homem estava literalmente com as partes de fora, com as suas partes íntimas, e ele estava levando porrada. E ainda passou um homem que estranhou a situação, tentou ali ajudar a conter, só que o homem acabou fugindo nesse meio tempo e não deu tempo de chamar a polícia e conter esse homem. Um absurdo, porque a pessoa está numa praia, num lugar público, onde crianças transitam, onde a pessoa está fazendo um trabalho, e acontece esse tipo de coisa. É um absurdo, é um nojo, desse tipo de gente. Tudo é no Rio.
Sim, e ainda complementando a notícia da Ana, na verdade, agora é crime, dona Maia. Lembra que nós trouxemos aqui quando foi criado a importunação sexual, sempre lembrando que começou daquele caso, no ônibus, que aquele rapaz se masturbou e daí foi solto, porque o delegado disse com razão naquela oportunidade que não havia previsão de pena para ele, era contravenção, e aí no dia seguinte ele foi pego fazendo novamente. Então ali surgiu a lei e hoje importunação sexual é crime, pode mandar preso. Estão atrás dele, já identificaram-no. Né? Já identificaram, mas ainda não. Porque tem as fotos, né? A fotógrafa E a fotógrafa mostra em sequência que como ela estava trabalhando, mostrou a luta deles ainda. Não, e ela disse que ficou sem reação, porque ela não soube o que fazer quando ela viu, percebeu, e daí disse que foi instintivo. Ela até disse, se a Joyce, que é a lutadora, não tivesse interferido, não tivesse feito alguma coisa, eu não sei o que eu faria. Porque eu fiquei em estado de choque. Poderia derivar de importunação para estupro. Oi, meus amores, diz Maria Porto Daros. Amo esse programa. Ai, gente, não liguem pra cá, por favor. A gente não vai atender esse telefone, não dá pra atender. A gente só lê. Amo esse programa, vocês me atualizam sempre. Tenho carinho especial pelo Marne. Ele foi uma figura muito importante na minha adolescência. Ouvia seus programas todas as noites e chorava muito de saudades da minha amada Porto Alegre. Morei 3 anos em Santa Catarina. Obrigada, Marne, por amenizar minha saudade com tua linda voz. Beijos para todos. Maria Porto Daros. Que nome bonito, Maria. Marne Barcelos, mais notícias. Eu gostava do Marne no rádio, só que eu nunca consegui ouvir o início do programa dele, porque levava 10 minutos para esquentar as válvulas do rádio. Naquela época. Mas foi depois da Santa Ceia. Sim, não, foi logo depois. Na Arca de Noé já tinha atracado. Cuidado que está tirando contemporâneo, Vitorino. Sabe, isso Vitorino demonstra falou uma coisa muito séria. Os americanos agora recriaram o rádio a válvula. Recriaram o rádio a válvula porque esse é um novo tipo de válvula, entendeu? Aquelas válvulas enormes e tal, incandescentes, um calor terrível. Então são umas valvuletas bem pequeninas, porque o som da válvula é melhor que o som do transistor. Isso já foi provado, tecnicamente, dos engenheiros. E quando você ouve, é um som cavo, é um som grave, bonito, né? O som, eu me lembro dos rádios antigos e tal. Um dia, lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, tem uma galeria que vende rádios antigos. Aí ele vende rádios, 1930, todos com válvulas americanas, não sei como é que ele conseguia aquilo ali. E aí fui ver o preço de um rádio, Vitorino. Sabe quanto é que ele queria pelo rádio? 15 mil reais. Um rádio de 1927. 1927. Também, aí ele ligou, vou mostrar para o senhor aqui o som do rádio, mas ele ligou aquilo, aí ouvindo a JB, a antiga JB, né, que tinha umas músicas lindas, maravilhosas, e aí ligou aquele rádio, aquele som cavo do AM, que o AM tem um som bonito, né? O FM eu sei que é melhor, mas ele tem um som bonito e tal, e eu fiquei tão embevecido, com 15 mil reais por um rádio, realmente, se eu tivesse até, eu teria comprado aquele rádio, porque é fantástico. Então, você sabe que aí fazer uma vaquinha eletrônica para comprar um rádio não tem, esse rádio não existe. O rádio a válvula não existe mais. Se você tiver um quiser me doar... Os produtos que são produzidos hoje são processadores de sinais e amplificadores de guitarra, a válvula. E custam mais do dobro do preço pois está aí, é o que eu disse, está caríssimo. Só que as válvulas modernas, elas são bem diferentes, né? Sim, não é hoje usam liga de tungstênio, de titânio junto com o tungstênio. Então, a válvula, ela queima é mais difícil de queimar, porque a válvula é uma lâmpada. E os amplificadores de guitarra, como é que queimavam a válvula? Na hora de aquecer e de esfriar. Você largava o amplificador no chão... Se deixar sempre ligado, não tem problema. Largar no chão, pum, queimou. Porque é uma lâmpada. Então, eles construíram válvulas modernas agora, mas é muito caro. E os transmissores antigos de rádio, que usavam válvulas, as válvulas chegaram a custar 150 mil reais e duram 8 meses. Então, os chineses começaram a recondicionar as válvulas. Aí durava 2 meses. Então, não tem mais. Que nem ácido hialurônico. A mulher põe a boca no verão, não tem mais a boca. Como é que é? Que nem ácido hialurônico, põe a boca agora aqui, 6 meses depois termina a boca. Fica, o organismo absorve. Ácido hialurônico. Ele é hilário mesmo. O organismo absorve. O organismo absorve. Então depende do lugar em que botar. Bom, já começou. Já começou. Ana, mais já tive ideias. Magda, terei que ser uma pessoa inconveniente nesse início de final de semana, porque uma professora
lá do Canadá, ela fez uma pesquisa com seus alunos, na realidade uma atividade prática, que ela convidou que eles fossem até os restaurantes, já que sushi tá na moda, e não me critica, Magda, eu sei que tu é fã eu do sou, sushi. adoro, eu não acho que não tu vou me ouvir. Desculpa, mas eu vou ter que falar. Ouvir. Porque os alunos foram até, então, esses locais, pegaram amostras, né, de peixe e foram pro laboratório fazer uma atividade prática para ver se realmente não estavam vendendo aquele peixe por gato, vamos colocar assim. Porque, na realidade, elas fizeram essas amostras e depois... Peixe por não, seu Mane? Lebre por Seu gato. Mane? Mas aí Gato tem que por ser lebre. peixe. Tem que ser peixe. Não é nem lebre por gato, é gato por lebre. Então vamos mudar um eu só ditado fiz uma... histórico aqui. eu tô que nem o Bolsonaro. Vocês estão me entendendo errado. Vocês não estão com vontade de me entender. Tá, então, Dislexia. fala com calma, explica o Comece de novo, dona Ana. Concluindo, eles fizeram essa atividade prática, analisaram os peixes no laboratório e só um deles, um dos alunos, trouxe um peixe que foi, então, de fato, aquilo que o restaurante prometeu e cumpriu, porque todos os outros eram peixes mais baratos, que eram vendidos como salmão e atum. E até a professora procurou daí saber mais informações e uma pesquisa alemã fala que 74% dos produtos no mercado, na peixaria, relacionados, né, à comercialização de peixes, são falsas, são fakes. É o fake peixe, fake fish. Ai, fake fish. Melhorou? Mas Melhorou? isso é fashion, isso é padrão de cantofane. Mas o camarada Não é vai na salmão para banca. a terra, é um bagre. É uma tilápia. O atum era tilápia. Peixe in natura. Eu também odeio. Peixe in natura, o camarada tá vendo o peixe ali. Como é que é? Mas eles pintam o peixe, eles colocam Que mão de ficar mais obra. alto. Peixe pintada. É Aqui, ó. verdade. É assim. Não, Isso até traz risco à saúde. Tudo Eles isso injetam o tudo negócio, isso o peixe que fica rosado. tudo Não, isso e que a maior, Ana está dizendo maior. é verdade. É verdade. Isso acontece em muitos lugares, então por isso que eu amo comida japonesa, mas eu tenho assim, ó, 2 ou 3 lugares onde eu como a comida japonesa. Tem sushi man que pega, na hora ele conhece e diz, isso aqui não é. Até pela consistência, claro. né? Não a é. consistência da carne. Não, e eles fazem uma imitação tão boa Não, que é até perfeito. o colesterol é enganado. Olha aqui, ó. benefício do salmão. Presta atenção, Olha presta o colesterol atenção. e segue. Presta atenção. Meu nome é Maria Iraci. Sou telespectadora assídua do Atualidade. Chicão, tu podia baixar os braços, mas obrigado. É que eu tô falando e tem um cotovelo assim atrás de mim. Não fica bem, Chicão, não fica bem, não fica bem. O que é, querido? Viu, dona Maria Iraci? Eu corto, inclusive, a minha própria palavra. Vou começar. Meu nome é Maria Iraci. Sou telespectadora assídua da Atualidade. Espero que leiam a minha mensagem. A Magda é mal educada com os seus colegas de trabalho e com o público que assiste o programa, porque ela nunca deixa os colegas concluírem seus pensamentos. Muito feio, dona Magda. Dona Maria Iraci, eu até poderia lhe dar uma explicação técnica e profissional, mas como a senhora não é profissional da área, eu vou respeitar o seu WhatsApp, tá? A senhora não é da área, então não julgue, é a mesma coisa. Se a senhora faz bolo, faz docinho para vender, eu não posso me meter porque eu não sei fazer docinho. Então, assim, eu sei fazer televisão, tá bom? Dona Maria, Gustavo Vitorino. Dona Maria Iraci, eu amo a senhora. Gustavo Vitorino. Magda, não é bom ter vizinho rico? É maravilhoso, principalmente se ele te convida para fazer coisas. Mas enquanto você não sabe que ele é rico? Acho perfeito. Mas não sei. Sabe que nós sempre imaginamos que a economia da América Latina, especialmente a economia da América do Sul, tinha certos núcleos progressistas. O Chile cresceu muito nos últimos tempos, mas deu uma estagnada. A Bachelet, lá com o socialismo dela, andou metendo os pés pelas mãos, andou fazendo lambança, inclusive na Previdência. O Uruguai, o socialismo uruguaio foi até a hora que acabou o dinheiro, porque está todo mundo se mandando de lá. A Argentina, o Macri não conseguiu fazer o que ele queria. Mexeu em algumas coisas, mas ainda está patinando. A Bolívia tem um movimento forte agora, pedindo a intervenção dos Estados Unidos, Chicão, para que o Evo Morales não se reeleja de novo. Porque ele quer de novo. O coqueleiro esse quer ser presidente eterno. Os índios elegem ele. Os índios elegem ele, ele quer ser... Você sabe quem é o nosso vizinho rico? Paraguai. Que cresceu, em média, 4,3% ao ano. Mas ainda é muito pequeno. Paraguai, de cada... Não é tão pequeno, Chicão. 410 mil quilômetros quadrados. Olha, eu tenho muitas pessoas daqui que foram fazer a vida, foram trabalhar no Paraguai. Quando o Paraguai botou o Lugo aquele para fora, que era pai de metade da população paraguaia... Um monte de filho. Chutaram o Lugo para fora, chega, está aumentando a população. Vai ter um Viagra ambulante. Super população no Paraguai.
assumiu um governo, O Cartes. O Cartes, que é um liberal. E aí, sabe o que ele começou a fazer? Começou a criar incentivos fiscais. Você sabia que de cada 10 agricultores paraguaios, 7 são brasileiros? E 1% de imposto. 1% de imposto. Tu viu só? Resultado, você entra no Paraguai hoje, você passou ali a área da Muamba, rapaz, é fazenda... O fake está no lado brasileiro. Máquinas agrícolas. Paraguai é legal. Eu desconfiei dessa informação que eu vi hoje no jornal. Aí liguei... Não faz sentido. Liguei pro pessoal das máquinas agrícolas aqui. Sabe o que os caras disseram? De cada 3 máquinas que vende hoje nas feiras agrícolas, uma vai para o Paraguai. Agora, Gustavo, o presidente do Paraguai... Ele é um liberal. Ele está investindo muito nessa apresentação que ele está fazendo do seu país para investidores brasileiros. Há muitos empresários que estão estão atentos a essa atitude. Sim, mas eu acabei de falar, de cada 10 agricultores, 7 são brasileiros. E ele esteve há pouco tempo, o presidente do Banco Central, o paraguaio, com o presidente do Paraguai também, por exemplo, em São Paulo, falando com empresários, apresentando o seu país, querendo... Mas aí o que acontece? Que isso que impacta. Há muitos empresários brasileiros que não conseguem entrar, às vezes, no Paraguai por falta de qualidade, às vezes, na prestação de serviços dos trabalhadores, porque é essencialmente agrícola, né? Eles são muito fortes agriculamente, então a indústria não consegue, às vezes, se posicionar. Roberta, né? olha só, esse perfil já começa a mudar. O Paraguai está recebendo grandes indústrias europeias e americanas. Isso. Você sabe o que eles fizeram, Chicão? Simplesmente o cara pegou os impostos, fez o que o Trump fez lá, cortou imposto. Os caras, opa, tô dentro. Fez isso na agricultura. Tô dentro. Não vê? Todo mundo implica, a imprensa odeia o Trump, os artistas odeiam o Trump, todo mundo odeia o Trump. A próxima eleição o Trump vai se reeleger. O americano do meio oeste é só Trump. Ele vota com o bolso. Os paraguaios, essa apresentação que a Roberta falou, o presidente do Paraguai chegará e diz assim, o custo sobre a folha de pagamento é X, o custo de circulação é X, o custo não sei o que. Você sabia que a 3ª maior frota de barcos fluviais do mundo é do Paraguai? Eles não têm mar. Só perde para os Estados Unidos e para a China. Que a Assunção é uma cidade... Por quê? Porque eles, pelo Rio Paraguai... Pelo Rio Paraguai, eles despacham tudo. Então, soja, milho, tudo vai. O Paraguai, aquele negócio a gente brincava que porque o Paraguai é falsificado. Não, falsificado é o Brasil. É o Brasil. Fake news é o Brasil. Eles têm ainda um problema sério com o narcotráfico, que isso também impede alguns investimentos. Mário Barcelos, a gente reclamar do narcotráfico. Vamos... Aqui o juiz manda o traficante para casa, só pede para ele guardar a arma. Parece uma caturrita. Fica quietinho, para eu não precisar te cortar, senão a dona Maria Iraci me dá uma mijada. Dona Maria Iraci, eu adoro a senhora. Dona Maria Iraci, tá vendo, Dona Maria Iraci? Vamos lá. Eu falei que diversas vezes as pessoas ir embora para Portugal, só não faça isso. Você é milionário, quer comprar um belo apartamento, num belo bairro lá de Lisboa, morar numa cidade menor como Coimbra, perto da universidade, tudo bem, tem 140 mil habitantes na cidade, tudo bem, maravilhoso. Maravilhoso, o Rio Mondego e tal, aquela coisa toda, o showball, aquela coisa. Mas o meu amigo, o Fabiano Delano, eu pedi um trabalho para ele me mostrou aqui, ó. O primeiro, diplomas estrangeiros em top em universidades portuguesas. O Fabiano mostrou lá, né? Isso. E ele morou lá durante o tempo, inclusive na época eu dei umas dicas. Depois, ó. Trabalhou ilegal sem receber salário e nunca conseguiu matricular a filha na escola. A história de um regresso ao Brasil depois de um sonho falhado. Claro que isso é uma manchete impressa em Portugal. Sim. Outro, muitos não aguentam a situação dos brasileiros que tentam a vida em Portugal. No ano passado, mais de 80 mil pessoas deixaram o Brasil com destino a Portugal. Então, como eu disse, é um mar... Eu não vou para lá que eu não quero encontrar brasileiro. Sim, diz que está uma chateação. Você desce a Avenida da Liberdade... Eu vou para a Europa para viver com brasileiro. Isso, são 2 avenidas principais. A que desce, que é a Avenida da Liberdade, que é uma belíssima avenida, e a Avenida da República, que é a principal artéria comercial da cidade de Lisboa, que sai ali da rotunda, de frente ao Parque Eduardo VII, que, aliás, é lindíssimo, onde saem os ônibus, excursões até hoje. Então, é uma cidade boa para viver, uma cidade pequena,
pequena, 600 mil habitantes, um pouco menos que isso. A Grande Lisboa, 2.600.000 e tal. Mas, e aí? Você vai disputar mercado de trabalho com um cidadão português? Claro. Imagine só, eu sou um português, eu sou dono de uma empresa, eu vou contratar um cidadão patrício meu, vou contratar um brasileiro? Patrício tem. Mas, claro, não tem como. E outra coisa, muito brasileiro foi para lá, colocou restaurante, coisa parecida, e contrata brasileiro, não tem carteira assinada, não tem nenhuma documentação, não recebe o contrato de trabalho para pedir a residência durante 2 anos. Então, é um negócio muito sério. Não tem problema com a língua lá, Marne? Aquele jogador do Grêmio teve. Disse que não conseguia entender, voltou para o Brasil. Paulo, não me lembro, era um jogador do Grêmio. O Gustavo Vitorino, a dona Iraci não gosta, mas calma. Dona Iraci. Não vai falar mais. Vamos lá. Dona Magda, eu queria mostrar um livro hoje, um amigo meu, Carlos Catuípe, que hoje eu encontrei ele lá na nossa editora Melhor Public, a editora que está editando meu livro, da Adriana e do Jorge Marimon. E o Carlos Catuípe tem uma tese que se chama Desenvolvimento de Mentes Vencedoras, não é autoajuda. Ele parte do princípio da neurolinguística que tu tem que exercer uma força de atitude na tua mente para chegar em objetivos. É o pensamento positivo. Exatamente, é o pensamento positivo colocado em 100 páginas. Muito legal esse livro. E eu falei para ele, Catuípe, eu tenho sempre uma mania de me autoelogiar, ele disse que isso é muito positivo. E a pessoa que te critica... Porque tu acredita em ti, né? Exatamente. O primeiro a acreditar em ti tem que ser você. E o cara, quando te critica, o Ruxo, e tu te elogiando, ele é um cara mal resolvido, porque a pessoa que está bem resolvida, ela não te critica, ela deixa tudo bem, até que é ser amigo do Ruxo. Então, muito legal ele é irmão do músico, né? Porque eles são quase iguais. Isso aí. Estou olhando aqui agora. Ele é um psicoterapeuta, muito bacana isso. Aqui diz psicoterapeuta, palestrante, coach, analista comportamental. É muita coisa também, Catuípe. Vamos lá. Ministrante de cursos e seminários sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, criador do método DMV, Desenvolvimento Mentes Vencedoras. E o Catuípe é boa pinta. Ele está casado. Eu imagino o Catuípe solteiro com todo esse gadget cultural. Não tem mulher que não fique com ele, né? Porque mas eu não sei se... Mas ele, às vezes a pessoa é muito inteligente para ela. Então eu e o Ruxo somos muito burros. Mas por quê? Não conseguimos ninguém. Como é que o Vitorino consegue com esses desdobros? O Vitorino fala. Ele fala. A mulher fica com ele para dizer, depois me leva logo. Marne Barcelos, aniversariante. Vamos lá, primeiro aniversariante de hoje. Cala a boca. Raul Pompeia. Dona Maria Iraci, a senhora gostou do que ele disse, Dona Maria Iraci? Essas coisas eu não posso admitir. Raul Pompeia é um escritor brasileiro, primeiro aniversariante. Francisco Craveiro Lopes, já que falamos em Portugal, foi presidente da República Portuguesa, né? Não tem o galinho de Barcelos aqui, mas tem o símbolo de Portugal. O Chicão deve lembrar-se desse automobilista argentino, Roberto Manzon. Você lembra desse? Foi campeão da Argentina. Esse Carlos Reutemann, até pessoalmente, lá em Punta del Este. Senador argentino, baita boa pinta. Foi governador. Governador da província de Santa Fé. Isso aí. Foi governador, Carlos Reutemann. Galão, boa pinta. Dirigiu um Ferrari anos. E uma das mais lindas atrizes do cinema americano, Ann Miller, que é uma atriz, cantora, teve uma participação muito grande, né? Muito grande dentro do cinema. Aliás, um dos filmes que eu assisti com ela, com essa moça, Ann Miller, foi um filme que ela fez junto com Glenn Miller, e não tem nada, nenhum parentesco. Glenn Miller, olha, quando eu vi o filme com Glenn Miller atuando, o filme foi feito em 1942, me deu uma emoção de estar vendo, ele tinha um vozeirão, aquele homem maravilhoso que criou tantas músicas lindas e maravilhosas, né? Como o Luar, Moonlight Serenade, né? Lembram dessa música que foi sucesso. Harry Krieger, ator alemão. E o meu querido amigo, digo amigo, não porque eu tenha frequentado a casa dele, mas porque ele me via, me abraçava nos corredores da rádio que trabalhamos no Rio de Janeiro. Falo de Chico Anísio. Ah, querido. Chico Anísio com aquela barriguinha, aquele jeito dele, ele adorava conversar. Aprendi algumas coisas importantes com o Chico Anísio. Que se fez, eu acho que ele foi o maior humorista brasileiro de todos os tempos. E tu sabe que ele casou com uma amiga minha e do falecido Alexandre Diamante, a Malga. A Malga, tu conheceu a Malga aqui, né? Sem dúvida. É muito legal. Eu acho que com ele, ela estava com ele quando ele morreu. Ela ficou até o final foi a última mulher dele. Legal, Desculpa, o Chico Anísio adorava futebol. E ele criava os tipos baseados em personagens do que futebol. Ele conhecia. Não, no futebol, na vida. Ele criou aquele personagem, o Alberto Roberto, que era o Hélio Ribeiro da Rádio Bandeirantes. O pai o pai de santo, que era maravilhoso. E qual personagem que ele poderia se inspirar no Vitorino?
Bah, eu não me lembro direito. Bom, então vamos deixar. Eu não posso falar, Golias, senão a dona seria o Maria Golias. se me xinga. O colaborador dele, Bom, Golias, e o Ronaldo. O Chico Alessio tinha uma coisa que ele Ou disse Pateta também. que me emocionou profundamente um pouco antes dele morrer, a última entrevista, quando ele disse, perguntando, eu não tenho medo de morrer, não, só a saudade que eu vou sentir dos netos e filhos. Quantos anos ele morreu, mano? Ele tinha 80 anos cravados, né? É legal. Agora fumava que nem o louco e outras coisas. E outras né? cocitas más. Isso é verdade. Ele chegou a estar em Porto Alegre e não entrar no palco, né? Ele não tinha condições. essas passando cocitas mal, eram aquelas muitas? cocitas más, não tinha Cocitas. condição. Montserrat Caballé, né, a cantora lírica espanhola, maravilhosa, com aquela voz extraordinária, foi um dos grandes sucessos mundiais. Barcelona, gravou a com música os dela é legal. Isso. Gravou com os Três Tenores, gravou músicas espetaculares. Ela foi realmente uma mulher extraordinária. Esse você conhece bem, Bob Moore. Bob Moore é o Sir, campeão mundial em 66. Ele tem uma estátua na frente de Wembley. Sabia que ele morreu de câncer e a mulher não sabia? Ele não queria quebrar a imagem dele do herói Bob Moore. É um herói inglês, Bob Moore. O Gustavo Vitorino fez um adendo de alguém que tu falaste aí, Gustavo Vitorino, aqui o Chicão falando ao mesmo tempo. Não, é que ela estava falando da Montserrat Caballé. sim. Infelizmente, ela se tornou conhecida do mundo pop. Ela era conhecida do Sim, mas ela É, por causa da gravação com o Fred Mercury. Muito legal. Ela gravou uma música com o Fred Mercury e um banho, né? Imagina Uma a voz maravilha que incrível. deve ter sido os dois. O Fred Mercury era um animal cantando. Barcelona. E ela tinha um agudo, assim, é uma das maiores sopranos que eu já vi na minha vida. O Nelson Jobim, né, jurista brasileiro, advogado, foi ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi deputado federal pelo Estado do Rio Grande do Sul, completando hoje 73 anos. O Walter Salles, cineasta brasileiro, completando 63, e o Andy Garcia, também ator. Grande ator. Ator é cubano, né? É sim, cubano. mas tem naturalizado americano, já é cidadão, é americano. A cantora e atriz brasileira Via Negromonte, o Fernando Meligeni, O Fininho, eu tenho uma entrevista com ele, eu botei a foto dele no livro, uma vez ele estava na Ibiza, o Fininho. Ele é argentino. É argentino, mas hoje é comentarista do Sport TV. A maravilhosa atriz Camila Morgado, que fez Olga Benário. Essa guria é boa. Ela fez Olga Benário, a mulher de Luiz Carlos Prestes, naquele filme inesquecível. Tudo que ela faz é maravilhoso. Eles criaram neve no filme, neve no filme. Eu achei maravilhoso o filme do Luiz Carlos Prestes. E também a Carol Machado, outra atriz brasileira, são os aniversariantes. Marne Barcelos, quero te dizer que... Mas agora, senhora, é que eu vi que a senhora não botou seu nome, senhora. A notícia é maravilhosa, mas eu não sei quem a senhora é. Boa noite. Avise ao Marne que tem um rádio a válvula dos anos 20, que ainda funciona. Se ele quiser mais detalhes, estou à disposição. Mas deixou o telefone? Não, o telefone está aqui no WhatsApp. Mas vai cobrar. Do Marne, eu não pode faço. cobrar do Marne, Que pena que eu não sei nem o seu nome, senhora. Eu vou até printar isso aqui para a gente não perder. Agora isso mostra a repercussão do programa. Loucura, né? Um rádio de 1920, para estar conservado, puxa... Para tu ver, não dá para levar para tu ver quantos brotos que nós temos aqui no nosso programa. Olha aqui, ó, www.osul.com.br é o nosso jornal eletrônico, onde você encontra essas e outras notícias, essas que a gente falou aqui, e outras tantas notícias, sempre atualizadas. Não para nunca, 24 horas direto, e o que é mais legal, você não paga absolutamente nada para ter a boa informação na sua casa. Você tem que baixar o aplicativo O Sul nas plataformas que você costuma usar, onde você procura. Saúde! Fiz um espirro no programa que eu vi. Gente, desculpa. Desculpa. Não, eu tô revoltado. Não, o espirro foi o de menos. Ele fez chover. Deu uma chuva, Foi uma coisa assim. Deu uma chuva. Eu nunca vi tanto Atenção, volta, osul.com.br é onde você fica sempre atualizado, 24 horas as informações aqui são atualizadas, você não paga absolutamente nada para ter essas informações. Tem um aplicativo, você vai lá, baixa o aplicativo na plataforma que você prefere usar ou gosta mais de usar e vai ficar bem informado. E aliás, uma coisa que nós não falamos hoje é que nesta sexta-feira, na tarde desta sexta-feira, os professores entregaram reivindicações ao governo do Estado. Obviamente, pautas de reivindicações, o texto foi aprovado na manhã
dessa terça-feira pelo Conselho Geral da categoria, votado em assembleia, e aí os professores realizaram uma caminhada da Casa do Gaúcho, onde se reuniram, até a sede do governo do estado para apresentar e deixar as propostas para o governador. Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Bom final de semana para você, aproveite, cuide-se, estejam vivos. Segunda-feira para a gente se encontrar outra vez, tá? Beijinho, tchau, tchau. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.